Olá, estamos começando o nosso podcast Notas sobre a Educomunicação. Este é o primeiro programa que faz parte de uma série de reflexões sobre o mundo da educomunicação. Esse termo, educomunicação, foi registrado pela primeira vez na Itália em 2002. Trata-se de uma perspectiva completamente nova que vai se referir à inserção das tecnologias, vamos aqui falar das mídias, no âmbito escolar. E isso é totalmente válido, haja vista que quando educamos, estabelecemos comunicação. E quando comunicamos, estabelecemos educação. Desde que passamos a interagir com a comunicação de massa por meio do controle remoto, a preocupação com a qualidade ou não dos programas de televisão mudou significativamente com o controle remoto. Não foi possível olhar a educação de uma forma tal desde esse momento. E aí, com o uso dos microcomputadores, o modo de tratar a educação, o modo de ensinar e aprender, mudou significativamente. Utilizando a ideia de McLuhan, que vê as mídias como uma extensão do nosso sistema nervoso central, assim como o rádio é a extensão do nosso ouvido, o cinema é a extensão do nosso olho, nós podemos entender com isso. McLuhan não falou do computador, mas usando essa visão da extensão, nós entendemos que o computador é a extensão do nosso cérebro. E hoje, com tantas mudanças cognitivas, desde a era da reprodutibilidade, é um termo discutido por Walter Benjamin, não é possível mais tratar o professor como um mero emissor e o aluno como um mero receptor. E esse discurso do dialogismo entre um e outro, pura e simplesmente, também não é mais relevante. E é aí que eu entro com o que chamamos de ciência da educomunicação. O meu primeiro contato com a educomunicação, eu utilizei na minha pesquisa, indiretamente, de uma forma ou de outra, o preceito, ou os preceitos da educomunicação. Essa minha pesquisação, foi aplicada em turmas, melhor dizendo, do terceiro ano do ensino médio. E qual era o ambiente da pesquisa em termos curriculares? Bom, os alunos tinham de aprender a redigir o modo dissertativo do discurso, ainda cobrado nos exames vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como eu estava pesquisando ética no âmbito escolar, e pensei na aprendizagem da virtude justiça, e justiça era o tema em discussão no momento da produção dos textos, além de promover as atividades de redação, eu estou explicando de forma muito simplificada, tá? Sugiro que leiam a minha dissertação. Pensei em promover um debate entre os alunos em forma de um programa radiofônico. Naquele momento eu não havia pensado em educomunicação, quer dizer, no termo em si. Também promovi, antes da produção desse programa de debates, em forma de um programa radiofônico, e é claro, no decorrer das produções dissertativas, promovi uma análise de programas de televisão que fomentassem as discussões sobre o tema justiça. Na ocasião, eu usei uma reportagem do Fantástico sobre o menor dirigindo, enfim. E aí eu discuti a questão da ética, se a questão do pai, da mãe, dos pais serem os responsáveis por isso. Bom, e aí eu começo agora em 2016, começo a pensar no modo de fazer educomunicação. Eu tenho assistido a inúmeras palestras, a maioria no YouTube, palestras, entrevistas, promovidas pela TV Escola, pela Universip TV. Alguns não gostam desse termo educomunicação, outros sim, enfim. Eu tenho lido muito sobre o assunto
livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos acadêmicos. Nas minhas pesquisas solitárias, tenho visto uma ênfase dada no mundo da educomunicação, uma ênfase dada à produção dos alunos. Eu concordo com essa visão, todavia penso que nós deveríamos olhar no mundo da educomunicação, deveríamos olhar também para o ato de refletir sobre o que é produzido. Nós não temos que olhar os modelos para que possamos produzir? Um dos preceitos basilares da análise do discurso é a ideia de que nenhum texto funciona sozinho. Um texto dialoga com outro texto. Nenhum ato de comunicação é um ato de comunicação foi gerado por outro ato de comunicação. Nenhum ato de comunicação é isolado. Então eu penso que a análise das peças comunicativas, um filme, uma notícia de jornal, uma reportagem na televisão, uma notícia radiofônica, enfim. Eu penso que a análise dessas peças seria de grande valia como uma atividade propedêutica para a produção comunicativa dos alunos em âmbito escolar. Isso eu considero que McLuhan diz sobre a atuação da mídia. Para McLuhan, nós devemos entender as formas da mídia, e aí eu entro com a ideia de uma análise do discurso midiático na escola. Devemos entender as formas da mídia para que possamos neutralizar seus efeitos adversos e alimentar seus efeitos benéficos. Um exemplo: um professor de língua portuguesa, ou análise textual, vai trabalhar o gênero editorial. Sabemos que é um gênero argumentativo, é a opinião de uma empresa jornalística. Não basta apenas trabalhar os elementos microtextuais e gramaticais, né? Por exemplo, os elementos coesivos, concordância, regência, pontuação, etc. Para uma simples interpretação de textos, né? Se é que analisar somente elementos gramaticais, né, por exemplo, ajuda na leitura e produção de textos. Isso não é verdade. Ficar só nesse âmbito não ajuda muito. É necessário que o professor, por meio da leitura de um editorial X, generalize regras para outros editoriais. Ou seja, com base na leitura de um determinado editorial, o professor e alunos elucidam as regras úteis para ler outros editoriais e produzir outros editoriais. Isso vai muito além da análise dos elementos coesivos, da linguagem empregada. Daí entra a ideia da educomunicação. Nesse âmbito da educomunicação, a análise do gênero, no caso aqui editorial, é uma prática educomunicativa. Simular a produção de um editorial para um jornal X, um jornal imaginário criado lá pelos alunos, é uma prática educomunicativa. Além disso, todo esse trabalho seria enriquecido se o professor trabalhasse a ideia de como um editorial delineia a ideologia de uma determinada empresa de comunicação. Não só ler ou produzir editoriais, mas reconhecê-los dentro da ideologia de um determinado jornal que publica este ou aquele editorial. Isso dá condições ao aluno de reconhecer, no exercício da cidadania, de reconhecer qual é o papel daquele jornal ao publicar determinado editorial. E isso cai por terra aquela ideia de que educomunicação é colocar, eu estou falando de forma muito simplista, aquela ideia de colocar na mão do aluno uma câmera para que ele saia filmando por aí. Eu vou produzir um filme com base na leitura da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, por exemplo. Eu não sou contra o uso de ferramentas comuns ao mundo da comunicação, qualquer tipo, mas eu quero dizer que, combatendo o discurso de que a escola é um lugar de diversão, pode haver diversão, mas não é só isso, quero afirmar que as ferramentas utilizadas, desde o lápis na produção de uma nota jornalística até um blog com resenhas culturais, essas ferramentas devem ser não apenas instrumentos, mas devem ser instrumentos que devem ser também objetos de reflexão. Daí o aluno não só produzir, mas analisar em todos os aspectos aquilo que foi produzido. Talvez essa ideia tenha acontecido que já há algum tempo
as escolas receberam um investimento assim pesado nas salas de informática, computadores, internet. E aí vamos fazer o seguinte: vamos trazer uma aula atrativa, vamos proporcionar ao aluno uma aula atrativa. O que é uma aula atrativa? Nem sempre uma aula atrativa é divertida. E, na verdade, as ferramentas de comunicação, por mais que sejam usadas de forma simplista, sem qualquer menção à reflexão crítica, essas ferramentas não podem ser objetos de diversão. Elas devem ser objetos de um processo de ensino-aprendizagem. E só se otimiza o processo de ensino-aprendizagem caso essas ferramentas sejam usadas não só como instrumentos, mas também como objetos de reflexão. Refletir sobre a mídia, para que o aluno tenha condições de analisá-la, de entendê-la no futuro, quando ele não estiver mais no ambiente escolar. É aquela ideia do aprender a aprender. Ele está sempre aprendendo. Eu também não quero dizer que o professor tem que frequentar agora uma faculdade de comunicação social para trabalhar a educomunicação. Não é nada disso. Ele deve ser preparado desde a formação acadêmica para observar as mídias na sala de aula, a fim de que o aluno, se ele vai ser jornalista ou não, entre aspas, consuma as mídias atuais de forma crítica e cidadã.